Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Olá! Basta olhar em volta para perceber que estamos vivendo uma época de transformação sem precedentes. Faltam líderes. Liderança talvez seja a principal busca da sociedade contemporânea. Esse é o tema do Líderes em Ação, a primeira série sobre liderança feita para a TV brasileira. Para nos guiar através desse tema tão instigante, convidamos o César Souza, um dos maiores especialistas brasileiros em liderança. César é conselheiro pessoal de diversos líderes empresariais e comunitários no Brasil e no mundo. Foi um dos pioneiros em levar a competência de empresas nacionais para o cenário internacional, abrindo mercados e liderando projetos na América Latina, África, Europa e Estados Unidos. É criador do conceito e do movimento pós-management e um dos principais pensadores sobre práticas da nova liderança. Por sua obra e sua carreira, foi reconhecido pelo World Economic Forum em Davos, na Suíça, como um dos 200 líderes globais do futuro. Importante. Você não precisa ser gerente, nem executivo, nem ocupar um cargo para acompanhar esta série. Pais, mães, professores, professoras, estudantes e, obviamente, gerentes e executivos. Todos vão encontrar dicas e toques valiosos sobre o que é e como exercer a liderança nessa conversa simples e direta com o César. Várias das crises que nós atravessamos e que a gente tem experimentado nos últimos anos, a gente pode trabalhar ou nos sintomas dessas crises ou ir mais profundamente nas causas das crises. Eu consigo identificar um padrão comum tanto em problemas financeiros, como em problemas de crédito, em problemas geopolíticos, em problemas de tensões entre países, desaparecimento de empresas. E esse ponto comum que eu consigo identificar é o que eu chamo do apagão da liderança. Hoje em dia a gente não tem mais essa cultura de líder. Porque hoje não tem assim, uma pessoa assim, cabeça que para alavancar a coisa, sabe? Líderes nós somos, todos nós somos. Não se faz mais líderes como antigamente. No fundo, a gente sente até um certo saudosismo de grandes líderes do passado, como De Gaulle, como Churchill, como Kennedy, como até alguns líderes aqui no Brasil também, como Juscelino Kubitschek, inspiraram gerações, inspiraram pessoas porque tinham a capacidade de indicar o rumo, tinham a capacidade de construir com a sua sociedade ou com a sua comunidade uma visão do futuro. E o líder é essa a essência do papel do líder. É a capacidade de influenciar pessoas, a capacidade não apenas de dizer para onde ir, mas de fazer com que as pessoas percebam o caminho que deve ser seguido. É o de construir o futuro, de fazer acontecer. Durante séculos, os filósofos buscaram a definição exata do que é um ser humano. A mais conhecida descreve o ser humano como um bípede implume. Aristóteles acrescentou um atributo essencial: o homem é um animal social. Mas o que significa dizer que somos seres sociais? Significa assumir que ninguém faz nada sozinho, que tudo implica interação e influência. Na rua, na escola, no trabalho, até nesta dança estamos sempre influenciando ou sendo influenciados. Entre a influência e a liderança, a distância não é tão grande assim. Atenção, liderar não é sinônimo de impor. Mesmo porque não há autoridade capaz de dar conta da complexidade do mundo moderno. O que nos traz de volta ao velho Aristóteles. Liderança é essencial. O destino de um país, de uma comunidade, de empresas, de uma família, de uma escola, hospital, enfim, o destino de qualquer instituição está diretamente relacionado à capacidade de desenvolver líderes em todos os níveis. Tenho percebido essa carência de líderes no mundo político, no mundo educacional, comunitário, familiar, mas eu sempre percebi intuitivamente também na esfera empresarial, no mundo corporativo, essa carência. Fizemos uma pesquisa em conjunto com a HSM, com um número muito grande de presidentes de empresas e Chief Executive ou Chief Financial Officer, ou Chief Information Technology,
qualquer coisa assim, ou seja, o que se chama no jargão técnico de C-level, o nível C, que é o de chefe de alguma coisa, né? O líder de alguma coisa, esse primeiro escalão das organizações brasileiras. 63% de 1.065 executivos, várias delas, dezenas delas, entre as 500 maiores do país, disseram que não, que as empresas deles ou delas não dispõem de líderes em quantidade nem qualidade suficiente para aproveitar o momento e executar as suas estratégias. Então eu acho que aí eu consegui quantificar o apagão também na esfera empresarial. Líder, na verdade, é uma referência. Que inspira outras pessoas, não necessariamente o chefe. Um líder é aquele que consegue persuadir uma grande parcela da população a fazer uma coisa que ele acha certo. Quando o nosso chefe, quando o nosso líder faz com que a briga dele seja a nossa briga. Eu acho que esse é o melhor exemplo de líder, né? É aquele que lidera por exemplos. Os modelos de liderança, tal qual os conhecemos hoje, estão com os dias contados. Ele não serve mais para as novas circunstâncias e os novos desafios que nós já estamos enfrentando e que certamente se agravarão ainda mais no futuro. Eu estou, assim, absolutamente convencido que se nós desejamos construir famílias mais felizes, comunidades mais solidárias, empresas mais saudáveis, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e de exercer a liderança. No passado nós tínhamos uma liderança, quer seja empresarial, quer seja política, quer seja em demais segmentos da sociedade, que eram praticamente verticalizadas. As pessoas eram inseridas naquele contexto, fruto talvez até de um processo político que nós vivemos no passado, onde os governantes eram indicados, os executivos eram filhos dos fundadores das organizações, e esse tempo mudou. O empresário e o líder de hoje tem que ser aberto ao mundo. A liderança passou a ser regida por novas regras. E é fundamental que o líder de hoje ocupe o seu espaço. Mas a principal característica que eu percebo é que o mundo está evoluindo de um mundo do tangível para a valorização do intangível. O mundo do tangível são aqueles fatores básicos que são necessários, são obrigação para um profissional ter sucesso ou para uma empresa também ser bem-sucedida. Falamos assim do mundo tangível, a gestão do capital, a gestão de equipamentos, gestão de processos, gestão de pontos de vendas, gestão da tecnologia, quer dizer, são aquelas coisas que nós nos acostumamos a aprender sobre ela e grande parte do conhecimento humano nos últimos anos foi desenvolvida em torno da gestão dos tangíveis. Acontece que, quando nós vamos analisar hoje os profissionais que têm sucesso, qual é a razão realmente do sucesso desses profissionais? Esse sucesso não reside mais na capacidade ou no conhecimento daquelas variáveis tangíveis. O sucesso dos profissionais está identificado com a capacidade de gerenciar o intangível, aquilo que nem sempre é perceptível, vamos dizer assim, a olho nu. São as relações, é a confiança, é a gestão da marca, é a gestão do relacionamento das pessoas, do relacionamento interpessoal, da liderança em equipe, da capacidade de se comunicar e assim por diante. Então, a gestão do intangível é fundamental. Esse conjunto de circunstâncias, um mundo de serviços, flexível, móvel, digital, não mais analógico, intangível, onde o diferencial no intangível, não apenas no tangível, é que cria uma série de exigências para que um novo tipo e um novo modelo de liderança seja exercido nas empresas. Então o líder de hoje ele tem que ser comunicador, ele tem que ser inspirador, ele tem que incentivar, saber ouvir, saber olhar um dos seus liderados e perceber que alguém está com os olhos meio acinzentados e detectar que ele tem um problema, quer seja pessoal, quer seja familiar, quer seja de saúde, e ajudá-lo a superar essa etapa. Talvez a gente tenha que pensar nos dias de hoje que um bom líder, ele tem que ser muito mais um conhecedor de pessoas, da natureza humana, do que um executivo com formações eminentemente técnicas. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Liderança já diz tudo. Líder de uma família, líder de uma chefia, líder de uma seção, ele tem que saber se administrar. Acho que líder, para mim, é quando ele se preocupa com um todo. Hoje é difícil você encontrar alguém que consiga reunir multidões e fazê-las fazer a mesma coisa. O bom líder é aquele que
deposita confiança, né? Ele tem, lógico, que supervisionar o trabalho da equipe, mas de uma forma orientadora. Precisamos nos libertar de 5 mitos sobre a liderança. O primeiro deles, e o mais comum, é de que liderança é sinônimo de cargo, de posição social. Liderança não é sinônimo de cargo. Para uma pessoa ser líder, não precisa ser gerente, executivo, presidente, diretor de uma empresa, nem ser governador de um estado, nem diretor de uma escola ou de um hospital. Chefe manda em você, você vai ter que fazer o que ele quer. Líder não, acho que líder não manda em ninguém, ele só quer fazer o melhor para todo mundo. Chefe é aquele que fala, eu tô mandando, faça. Líder não fala assim, pessoal, vão comigo. Acho que chefe tem que ser um líder agora, não propriamente dito, precisa vestir a mesma camisa. A liderança não é sinônimo de cargo. A liderança não é uma coisa de visionários, é um fenômeno que acontece em algumas circunstâncias da vida das pessoas. A liderança é um fato bastante corriqueiro. Toda vez que 2 pessoas estão juntas, a liderança está ocorrendo, porque a liderança é a arte de influenciar pessoas, é a capacidade que uma pessoa tem de influenciar o outro ou a outra pessoa. Acho que a personalidade marcante do líder tem que ser o carisma, né? Influenciar as pessoas com o seu carisma. O segundo mito é o de que liderança é sinônimo de carisma. Liderança não é sinônimo de carisma. O líder precisa ter conteúdo, não necessariamente carisma. O líder competente é aquele que consegue direcionar as pessoas, não é necessariamente aquele que se comunica bem, não é necessariamente aquele extrovertido, bem-humorado, carismático. Carisma não é um atributo necessário e fundamental do líder. É quando eu escuto falar, por exemplo, que liderança é mover as massas na direção que o líder quer, independente de qual direção seja. E citam exemplos históricos de grandes figuras mundiais que causaram terror em várias épocas do mundo. Para mim, isso não é líder. Poderão ser ditadores, poderão ser como você quiser chamar, mas acho que o líder é o do bem. Líder tem que estar ligado com o bem. O terceiro mito é de que existe um estilo ideal de liderança. Não existe um estilo ideal de liderança. Muitas vezes se comete uma violência contra as pessoas quando se tenta treinar ou educar pessoas para exercer a liderança ou para copiar modelos ideais ou modelos dos outros. Eu fiz uma pesquisa muito ampla nos 4 continentes, com vários líderes, dezenas, centenas de líderes, em várias circunstâncias empresariais, comunitários, políticos, etc. Não encontrei nenhum que chegou onde chegou, ou é o líder que é porque tentou imitar o modelo do outro, ou porque saiu atrás de um modelo ideal de liderança. Não perca seu tempo, nós não devemos perder o nosso tempo. A liderança, nós temos que encontrar dentro de nós as forças que nós temos e tentar exponenciá-la. Esse é que é o estilo ideal, é o estilo da pessoa exponenciado no uso dos seus pontos fortes. Não, o líder, ele já nasce líder. Acho que ela nasce para ser líder. É um dom. O quarto mito sobre a liderança que nós também precisamos nos libertar é de que o líder já nasce pronto. Que liderança vem do berço. Quantas vezes eu ouvi pessoas bem formadas, bem educadas, dizer isso? Ah, fulano nasceu para ser líder. Ou então sentencia, fulano não nasceu para ser líder. Nós não nascemos líderes, nós aprendemos a ser líderes. Por isso eu acredito que não nasce um líder, você forma um líder. O quinto mito que também precisamos nos libertar é, para mim, um dos mais importantes. É uma ideia que eu acho que foi nos ensinada pela literatura, pelos filmes de Hollywood, de que o líder forma seguidores. O líder tem seguidores. E muitas vezes as pessoas avaliam a capacidade de um líder pelo número de seguidores que tem. Isso não é liderança, isso é popularidade. O verdadeiro líder não tem pessoas atrás de si, tem pessoas em torno de si. O verdadeiro líder não tem apenas seguidores, forma outros líderes. Nós precisamos migrar desse modelo tradicional de liderança para uma nova forma de pensar e exercer a liderança. Que esse novo líder que eu estou chamando, o líder inspirador, não se trata de nenhum super-homem, nem nenhuma mulher maravilha. Eu, inclusive, penso sobre essa forma de exercício da liderança, baseado na minha experiência de conviver com centenas de líderes nos 4 continentes, em várias posições, mas pessoas de carne e osso, pessoas exatamente iguais como nós. São pessoas que inspiram as outras por 5 atributos principais. A primeira delas é a capacidade que alguns líderes têm de construir com suas equipes causas, propósitos comuns às pessoas. É de fazer uma espécie assim de transformar um sonho individual num sonho coletivo, de comprometer as pessoas com uma bandeira, com a defesa de alguma coisa.
Isso tem um impacto extraordinário na vida das pessoas e, no meu modo de ver, é o que serve como uma alavanca para motivar intrinsecamente as pessoas. Porque eu acredito que as pessoas, a grande maioria das pessoas que eu conheço, estão em busca de significado para as suas vidas. Ele vislumbra, né, qual é essa missão, que causa é essa, né, em torno da qual ele tem que comprometer a sua equipe, né, e instiga permanentemente o inconformismo da sua equipe em relação a não se satisfazer com resultados pré-alcançados e estar buscando sempre uma nova meta, né, abraçando realmente uma causa. E acho que, além disso, vai um pouco além, que é a gente impedir que haja qualquer tipo de transgressão nesse caminho. A segunda grande característica, e esse realmente é um divisor de águas, um rompimento entre a forma tradicional de exercer a liderança e essa nova forma de exercer a liderança, de líderes notáveis que eu percebo. Líderes notáveis não necessariamente que são famosos ou são muito conhecidos. Líderes notáveis pelo que conseguem fazer. É a capacidade de formar outros líderes e não apenas seguidores. Todos nós sabemos que o calcanhar de Aquiles da maioria das organizações, ou familiares ou empresariais, é a sucessão. É a incapacidade das pessoas, que os líderes têm, de encontrar sucessores. Formar novos líderes, não apenas seguidores, é uma das características, um dos mantras, diria assim, desse líder inspirador. A terceira característica é a capacidade que esses líderes têm de liderar fora. Eles não ficam presos dentro de um aquário. Eles não ficam apenas miopemente ou de uma forma míope tentando liderar as equipes que já são a ser subordinadas dentro das paredes imaginárias de uma empresa. Lideram onde quer que seja necessário o exercício da liderança. Lideram clientes, lideram distribuidores, lideram parceiros, líderes comunitários, formadores de opinião. Lideram para cima muitas vezes. Às vezes é o presidente de uma filial que lidera, através de uma nova ideia, nova forma de se relacionar com a comunidade, um novo produto, uma nova tecnologia, lidera, às vezes, a matriz de uma empresa como um todo. E aí a empresa, no mundo inteiro, acaba mudando em função de uma iniciativa que um líder de uma subsidiária ou de uma filial teve. Essa é a verdadeira liderança 360 graus. Em contraposição ao modelo antigo, que é uma espécie assim de liderança 90 graus. E, como eu já disse, é uma forma míope de pensar e de exercer a liderança. Quarta característica é a capacidade de fazer mais do que o combinado. O Peter Drucker já dizia que não há liderança sem resultados. Mas não é só resultados quantitativos. Não é se você tem uma meta de fazer 10, passar a fazer 11. Surpreender pelo resultado não é fazer quantitativamente mais da mesma coisa. Surpreender pelos resultados e fazer mais do que o combinado é adicionar uma característica qualitativa à meta quantitativa que você está construindo. E grande parte dos líderes notáveis que eu conheço são pessoas que trouxeram alguma coisa fora do script, trouxeram alguma coisa que realmente não se esperava, surpreenderam, fizeram mais do que o combinado. A quinta e a mais fundamental das características, dessas forças desse novo líder, é a capacidade de inspirar pessoas pelos valores e que garante realmente a perpetuidade das organizações. As organizações não se perpetuam por produtos ou por estratégias, mesmo que sejam de longo prazo. As organizações se perpetuam pela capacidade de manter certos valores básicos, aquilo que não se pode abrir mão, aquilo que faz com que... É como se fosse assim, uma cola que une todas essas outras forças que eu falei anteriormente. Eu acho que a liderança começa com um exercício introspectivo, a capacidade que o líder tem que ter de liderar a si próprio. Principal recomendação que eu faço aos líderes do futuro, esse líder inspirador, esse líder do século XXI. Aprenda a liderar a você mesmo antes de pretender liderar os outros. A grande maioria da literatura sobre liderança ainda tem uma visão bastante masculina. Quando eu estava preparando um dos meus trabalhos, escrevendo um livro sobre liderança, eu procurei ler e tentar, durante 2 meses, ter acesso à maioria dos livros que tinham sido escritos nos últimos anos sobre liderança. E consegui ter 262 livros, 262 livros, quase 300 de livros sobre liderança. A grande surpresa ocorreu quando eu percebi que daquele número enorme de livros, apenas 8 haviam sido escritos por mulheres. Passei a ler o que é que essas mulheres têm a dizer sobre liderança. A surpresa maior veio que essas mulheres, mesmo as mulheres autoras sobre liderança, que são professoras, experts, consultoras no tema liderança, tentavam transmitir como modelos e exemplos de liderança personagens históricos, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, personagens empresariais, como Jack Welch, que nos últimos anos se escreveu muito sobre ele.
De vez em quando aparecia lá a Madre Teresa de Calcutá, de vez em quando aparecia alguma executiva que tinha se notabilizado durante um período. Ou seja, mesmo as mulheres, expertas sobre liderança, têm uma visão masculina sobre a liderança. Eu já tive uma reunião que, para mim, nunca esqueço, há muitos anos, talvez há uns 15 anos, queria dar a minha opinião. Ninguém me ouvia, nem me ignorava, eram só homens. Então eu disse para um colega que estava ao lado, falei, olha, veja, expliquei, olha que interessante. Quando você conversei com o homem de 1 a 1, eles são mais simpáticos, te ouvem, né? E eu disse, por que você não coloca isso como sua ideia? E levanta a mão, todo mundo aceitou a ideia. Quer dizer, era claramente, era um preconceito de não querer ouvir. Porque talvez, até procurei entender, talvez porque mostrasse uma fraqueza se me ouvissem e não uma fortaleza, né? Então fui aprendendo ao longo do tempo de que existem formas de se fazer ouvir. Que nós tínhamos um produto, né? E é um produto voltado especificamente para público feminino e a gente não conseguia entender por que a gente não vendia. E fazendo discussões internas, a gente falou, poxa, por que a gente não cria um grupo de mulheres para nos ajudar a pensar como o público feminino pensa e entender por que esse produto a gente não consegue alavancar. E hoje é um produto que assim, é campeão de venda na categoria. Então eu acho que esse é um exemplo mais clássico e mais pontual de como é que você usa a fortaleza feminina para alavancar negócio na organização. Eu acho que as empresas e o mundo não pode mais prescindir da visão feminina sobre a liderança. O grande barato está em você ser mulher e usar as táticas femininas. Eu acho que você não tem que se tornar um homem para se impor. Você conquista, na verdade, o teu espaço através das habilidades e das características femininas. Desde que o mundo é mundo, a mulher sempre foi líder do lar, líder da família. Ela sempre foi, só que agora ela está indo para o mercado de trabalho. Eu acho que a mulher exerce um papel fundamental. Eu sou uma mulher, eu estou no mercado de trabalho, então o que eu vou dizer? Que não? Imagina! Além do que, todos nós sabemos que na vida familiar a mulher exerce um papel de liderança bastante importante. Na sociedade civil, de modo geral, nas organizações não governamentais, nas empresas, nas melhores empresas para trabalhar, um número expressivo das mulheres está nessas 150 melhores empresas para trabalhar. Quando essa pesquisa começou, em 1997, era apenas cerca de 7 ou 8% das mulheres em posição de comando nas organizações. Hoje já ultrapassa 30%. Ou seja, só não vê quem não quer. Nós precisamos realmente, não apenas estatisticamente comprovar a ascensão das mulheres em posições de liderança, mas nós precisamos injetar no pensamento e na prática da liderança a inteligência feminina. Nós não podemos abrir mão disso. Quando eu morava com os meus pais e meus irmãos, a líder era minha mãe. Ela conseguia convencer e todo mundo seguia e no fim fazia tudo o que ela queria. Minha mãe, na verdade, minha mãe. Ela manda em tudo, em casa é ela. Então, o homem acha que é ele, né? Ele sempre acha que é ele. Mas, no fundo, eu acho que a mulher vai sempre com muito amor, com muito carinho, com muito jeitinho e acaba torneando ali a situação, contornando a situação. Mas, em alguns momentos, eu deixo ele achar que é ele a bola da vez. Mas é tudo combinadinho, tá? O tema da liderança é um dos meus temas preferidos. Eu tenho dedicado uma grande parte da minha vida profissional ao estudo, à análise, a conversar sobre esse tema e a aprender sobre a liderança. Eu acredito muito que o questionamento é que é a base do crescimento. E acho que as pessoas têm que aprender a se questionar. Então eu comecei a desenvolver assim, uma série de perguntas inconvenientes sobre liderança. Será que eu estou oferecendo uma causa? Ou será que eu estou simplesmente cobrando resultados? Será que eu estou formando outros líderes? Ou estou formando outros seguidores? Mas eu confesso uma coisa, que ao me aprofundar no tema da liderança, eu estava pensando muito em mim próprio. Eu estava pensando em como eu me desenvolver como um líder melhor, na minha vida pessoal, um pai melhor, um membro de uma família que fosse mais eficaz, um empresário melhor, um profissional melhor e um cidadão melhor. E a partir desse aprendizado é que eu comecei a generalizar e universalizar algumas dessas ideias, com a esperança de que isso seja útil realmente para algumas pessoas, não para ensinar nada a alguém, mas para que as pessoas possam aprender um pouco, aprender principalmente a fazer certas perguntas inconvenientes sobre a sua prática cotidiana como líder. Bom,
O primeiro Líderes em Ação Conversas com César Souza está chegando ao fim. Se quiser aprofundar sua reflexão sobre os temas abordados neste programa, visite o site www.lideresemAção.com.br. A gente também recomenda um filme, Sociedade dos Poetas Mortos, que mostra muito bem como um verdadeiro líder, neste caso um professor de literatura, transforma a vida das pessoas. Inspire-se. No próximo programa, vamos abordar a primeira das forças do novo líder, a capacidade de construir uma causa com a sua equipe e dar um significado maior à vida das pessoas. Até lá! Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.